Pai do Senhor Jesus, boa tarde, meus amados irmãos. Motivo de grande alegria mais uma vez estarmos aqui para gravar uma série de mensagens. Se for possível, 6. Mas ontem nós tínhamos plano de gravar 6 mensagens, mas ficou uma, que nós vamos dar início hoje. Seria a sexta de ontem. E o texto está no Evangelho de João, capítulo 14. João, capítulo 14, 15 a 26. Cujo tema, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Palavra do Senhor Jesus. João, capítulo 14, 15 a 26. Assim nos diz a palavra do Senhor. Se me amais, guardais os meus mandamentos. Eu rogarei ao Pai, e Ele vos dará outro Consolador para que fique convosco para sempre. O Espírito de verdade que o mundo não pode receber, porque não o vê nem o conhece, mas vós o conheceis, porque habita convosco e estará em vós. Não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo e vós me vereis. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim, e eu em vós. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado de meu Pai, e eu o amarei e me manifestarei a ele. Disse-lhe Judas, não Iscariotes, Senhor, de onde vem que há de manifestar a nós e não ao mundo? Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, meu Pai o amará, viremos para ele e faremos dele morada. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai, que enviou. Tendo dito isso, estando convosco, mas daquele Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo quanto vos tenho dito. Meus amados, há um tempo atrás, você deve ter ouvido também, que eu vou falar, que as pessoas aconselhavam, os líderes, que o novo convertido deveria conhecer o Evangelho de João. O tempo passou, e agora eu tenho percebido como que esse Evangelho de João, esse capítulo aqui, os outros também, o 14, o 15, é um evangelho muito precioso, pessoal. Nós temos que conhecer mais a palavra. Eu estava lendo aqui, olha, isso aqui, esses versículos que eu li, do versículo 15 ao versículo 26, tem assunto aqui para muito tempo, muito ensino aqui precioso da palavra do Senhor. Então tá. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. De que maneira nós chegamos aqui a essa palavra para você? Veja bem. Você entende o significado de viremos para nele fazer morada? Eu fiz o resumo para não ficar tão grande a expressão, Você entende o significado de viremos para nele fazer morada? Entende o recado? Estava aqui próximo ao portão quando passou um idoso que faz atividade aqui para melhorar a sua mobilidade aqui na casa, onde eu trabalho. Ao se despedir, ele disse, fica com Deus, fica com Cristo Jesus e fica com o Espírito Santo. Já faz muito tempo que ele frequenta aqui e sempre ao se despedir, ele utiliza essas mesmas expressões. Mas só hoje eu me toquei que seria mais uma mensagem para abençoar a você, seguidor desse canal. Quando o Senhor trouxe a mim essa palavra, Jesus respondeu e disse-lhe, se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele, e faremos nele morada. Observe, Jesus utilizou o verbo no plural, quando ele disse viremos. Ele estava se referindo a ele, Jesus, a Deus, o Pai, e ao Espírito Santo. Então, na verdade, o idoso estava correto ao utilizar essa expressão. Fica com Deus,
fica com Cristo Jesus e fica com o Espírito Santo. Então, se o amigo está passando por uma fase difícil, seja qual for a situação, lembre-se, você tem a Trindade para te socorrer e te abençoar. Esse short, né? Já falamos que isso aqui, a introdução é mensagem, são os vídeos menores que a gente tem postado na parte da manhã, não foi ainda editado, né? Eu apenas gravei e você deve receber aí, deve demorar um pouco, tem algumas mensagens na frente. E essa mensagem que eu gravo agora também. O que acontece? Nós estamos com muitas mensagens e nós estamos tentando organizar para poder colocar mais ou menos uma ordem, mas tem muita palavra, mensagem de Deus que está aí, a gente querendo entregar para você, pode acreditar. Então, pessoal, aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Esse é o tema que eu coloquei aqui, porque é o que o Senhor Jesus quer falar conosco, né? Jesus fala muito do amor, né? Fala que Deus, o Evangelho de João fala muito do amor, fala que Deus amou o mundo de tal maneira, né? Esse versículo, acredito que é um versículo mais usados, dos mais usados para evangelizar, que deu o teu Filho unigênito para que todo aquele que nele não pereça, mas tenha a vida eterna, João 3,16, né? E João fala muito do amor, evangelista João, né? E aquele que tem os meus mandamentos e os guarda. Então Jesus aqui mostrando primeiro para seus discípulos, se eles quiserem ser bem-sucedidos no ministério deles, eles deveriam guardar os mandamentos. Porque, segundo Jesus, aquele que guarda os seus mandamentos, ele está dizendo aqui que é o que me ama. Não adianta a pessoa ser crente ou ser grande questão de dizer que é crente, mas para amar Jesus está falando, é preciso guardar os seus mandamentos. Certo, pessoal? Então, veja bem, ele continua, ele fala aqui no texto que eu li: e eu rogarei ao Pai, e ele vos dará outro Consolador, para que fique convosco para sempre. Ele estava dizendo o quê? Agora, durante o ministério dele, não. Está dizendo que rogarei ao Pai o quê? Quando ele subisse. Jesus, por diversas vezes, ele deixou claro para os discípulos que ele não ia ficar para sempre com eles. Eles estavam tendo uma passagem rápida, que o lugar dele era lá no céu. E ele disse que ia pedir ao Pai, mas não antes dele partir, certo? Jesus depois, ele deixou claro que ele ia morrer, ainda que alguns resistiram com tristeza à palavra dele. Pedro, né, principalmente, sempre questionava. Depois que ele subisse, ele ia morrer, ao terceiro dia ressuscitar, ia subir. Esse assunto só como foi em Atos, né? Início do capítulo de Atos, do livro de Atos ali, fala que Jesus ascendeu aos céus, que ele mandaria outro Consolador. Outro quer dizer o quê? Semelhante, com o mesmo poder. Por isso que ele prometeu aos discípulos, aos apóstolos, que eles fariam as obras que ele fez maiores ainda. Por quê? Por causa deles, apóstolos? Não. Por causa do outro Consolador, que esse canal Alfa e Ômega tem falado tanto, usando outras expressões, que é o Espírito Santo de Deus, né, pessoal? Para que fique o quê? Convosco para sempre. Pessoal, o Espírito de verdade que o mundo não pode conhecer. Já estamos 9 minutos, bem comecei a mensagem. O Espírito da verdade que o mundo não pode receber, porque não vê nem conhece. O mundo, ou seja, a pessoa que não conhece Jesus, que não foi transformada, está dizendo aqui que não pode receber, porque não vê nem conhece. Mas vós o conheceis, porque habita... Olha que a expressão interessante aqui, ó. Mas vós conheceis, porque ele habita convosco. Ele está se referindo a quem? Jesus. Quem que habitou com ele durante 3 anos e meio? Jesus. Que habita convosco, Jesus, e estará, aí ele fala no futuro. Quem estará? O Espírito Santo.
que iria me enviar. Mas quando ele fala, habita convosco, está dizendo que Jesus está com ele. O outro o quê? Toma o lugar dele. Porque quem era o consolador dos discípulos? Jesus. Quem que confortava na hora do aperto ali, quando o mar estava bravo ali? Quem foi que entrou, que acalmou? Na hora que mudou da família, quem multiplicou os pães? Quem que sempre ensinou os discípulos? Estava todo o tempo com eles, instruindo. Quem? Jesus. Mas ele ia subir, mas não ia ficar só. Porque se ele ficar só, ele não poderia fazer nada. Meus amados, o discípulo não teria condições de anunciar o evangelho se não fosse, pensa nisso. Tem muita gente, tem muito crente que por falta de instrução, eu digo por falta de ler a palavra, estudar a palavra, não assimilou ainda esse assunto. Preste atenção. Se Jesus não tivesse enviado o Espírito Santo em Pentecostes, os discípulos não teriam condições de fazer a obra. Eles não iam operar sinais, porque eles não tinham um poder. Por isso que eu digo, nós temos que acreditar. E da mesma forma que houve a operação de maravilhas em Atos, é para existir hoje. Se não está acontecendo, não é que Jesus não quer. Não é que Deus não quer. É que a igreja não está entendendo, não está dando lugar ao Espírito Santo. Vocês concordam? Se o Espírito Santo é o mesmo que os discípulos receberam, que você recebeu, que eu recebi, por que não tem os sinais? Hein? É o mesmo Espírito Santo. Pessoal, olha bem, não vos deixarei órfãos, voltarei para vós. Não deixar os discípulos órfãos. Voltarei quem? Jesus? Ele não. Voltarei quem? Voltarei de outra maneira, dizendo aqui que o Espírito Santo é o mesmo Jesus e é o mesmo Deus. E a Trindade, três formam um. E não tem um menor do que o outro. Está entendendo, pessoal? O mesmo poder, porque quem deu poder a Jesus homem, para realizar a obra, foi o Espírito Santo. O mesmo Espírito que os apóstolos receberam, que você, creio eu, que está me ouvindo, recebeu. Se não recebeu, trata de receber, enquanto é tempo. Porque a noite vem, Jesus falou. Quando ele fala com a noite, ele fala morte, que ninguém vai poder trabalhar mais. A noite fala de trevas, de escuridão. Então a noite vem, e a noite que vai cair sobre esse mundo também, né? Quando a igreja for levada para o céu, esse mundo vai cair, vai estar em densa. Hoje já tem trevas, por causa do pecado, mas a igreja está fazendo diferença. A igreja está fazendo, o pessoal usa muito a internet, o contraponto, né? Que eles falam na internet, os sábios aí. O que faz o equilíbrio desse mundo é a igreja. Porque quando o Espírito Santo subir, esse mundo vai ficar trevas sobre trevas. Pessoal, não vos deixarei órfão, voltarei para vós. Ainda um pouco, já fui embora, meu tempo. Ainda um pouco, o mundo não me verá mais. Olha bem, por isso digo, pessoal, não temos que ler mais a palavra. Eu estou assim tão feliz esses dias, que o Senhor está me dando tanta... Eu estou aqui com um monte de mensagem, eu estava lendo aqui, preparando a mensagem, vendo, meu Deus, como é que eu vou dar conta disso? Aonde eu abro para ler a Bíblia agora, tem acontecido assim, eu começo a ler um texto, do nada, e eu começo a ler e reler, começo a ver uma mensagem ali, então a minha Bíblia toda marcada, papéis aqui, ó, por todo lado, ó, Novo Testamento, Velho Testamento, Salmos, Reis, tudo é mensagem. Eu abro para ler, começo a ler minha mensagem, não sei como é que eu vou fazer. Ora comigo aí, para Deus dar essa bênção aí que eu estou falando com vocês, para poder o canal começar a crescer bastante e eu começar a colocar essas mensagens para quem quiser ouvir. Vai chegar um tempo que nós vamos colocar mais de uma mensagem. Hoje nós estamos colocando uma mensagem, 3 mensagens padrão por semana e 3 shorts. Mas vai chegar o tempo que nós vamos ter mais de uma todo dia. Porque tem mensagem para isso. E Deus tem dado mensagem para isso, pessoal. Então aqui, ainda um pouco o mundo não me verá mais. Mas vós me vereis, porque eu vivo e vós vereis. Olha que coisa linda. Deus está falando o quê? Que quando ele partisse após a morte dele, o mundo não veria mais ele. Mas os discípulos veriam. Como isso? Pelo Espírito. Porque o Espírito que Jesus colocou sobre ele foi o mesmo Jesus, pessoal. O mesmo sinal que Jesus fez, os discípulos fizeram pelo poder de quem? Dele mesmo, Paulo, Pedro, João, não. Pelo poder do Espírito Santo. E era Jesus presente.
Sabe o que eu queria falar aqui? Cada vez que vocês orarem por um cego e ver o cego ser curado, é porque eu estou aqui. Eu estou aqui com vocês. É isso que está querendo dizer, pessoal. Agora eu pergunto, essa palavra de Jesus era para ele, só não era para você e eu não? Você que é ministro do Senhor, você que é um evangelista, um pastor, você que é um obreiro da casa do Senhor, você que é um crente aí que está caminhando há pouco tempo muito na igreja, essa palavra de Jesus era só para ele, é para você e para mim não? Eu creio que é para mim também. Vou ler de novo, ó. Ainda um pouco e o mundo não me verá mais, mas vós me vereis, porque eu vivo vós vereis. Mesmo após a morte, Jesus está falando aqui que eles continuam vendo Jesus. Como? Através dos sinais. Agora eu pergunto, por que a igreja hoje tem visto pouco Jesus? Porque quase não existe mais sinais. Jesus operava sinais, Jesus falava profecia, revelação. Falava, ó, lá no primeiro João estava lendo, quando ele encontrou ali com os discípulos, e um falou assim, Senhor, de onde, que Jesus falou pelo nome dele, ele nunca tinha visto ele, de onde me conhece? Quando você estava debaixo da figueira, eu vi você, Natanael. Jesus não tinha visto ele, e veio falando pelo nome, lá atrás eu tinha visto você, e sabe o que é isso? É revelação. Visão que Deus quer dar para você nesse canal, você buscar, pessoal. Então tá aqui, olha, só esse versículo que dá para você falar um tempão, dá para fazer uma mensagem aqui no versículo 19. Naquele dia conhecereis que estou em meu Pai e vós em mim e eu em vós. Tá vendo? Estão vendo aqui, pessoal? A harmonia. Naquele dia conhecereis que eu estou em meu Pai, ou seja, como ele falou em outra ocasião, que ele e Deus eram um só, e vós em mim, Jesus estaria nele, e ele estaria neles. Eles vão entender melhor a respeito de Jesus quando Jesus subisse. Olha que coisa linda. Que ele não estava acreditando, muitas vezes eles duvidavam. Viu ali o que aconteceu no mar? Eu entreguei uma palavra dessa já, para gravei ontem, você vai receber. Que quando Jesus vinha andando sobre as ondas, que Jesus estava lá orando no monte, ele viu que o discípulo estava em dificuldade, o mar estava agitado. Jesus veio de lá, eles viram Jesus andando pelo mar, no meio do mar. Eles gritaram, achando que era um fantasma. Então Jesus está falando que quando ele partisse, ele ressuscitasse, que eles iam entender isso aqui, que ele e o Pai eram um, o Pai dele também, e ele e Jesus, o discípulo dele. Eles caía a ficha e abria a mente deles. Que até então, eles às vezes andavam, quem estava lá dele era um homem qualquer, era um dos discípulos só. Porque nasceu em Nazaré, que cresceu igual eles. Então na cabeça deles, Jesus era um deles. Mas quando Jesus morrer, que mandou o Espírito Santo, aí eles começaram a ver, era Deus mesmo. Jesus era Deus mesmo, olha as coisas que aconteciam. Não podia ser ele. Vocês estão entendendo o que eu estou falando? Espero que sim, né? É isso, pessoal. Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Aí é a mensagem, né? O tema, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. Você ama, meu amado irmão, Jesus de verdade? Você que está me ouvindo aqui? Você mesmo estou falando. Você tem que pensar. Eu amo. Então você está dizendo para Jesus que você guarda os seus mandamentos. Que se você que está ouvindo aqui, eu não sei, tem ideia de quantas pessoas estão ouvindo essa mensagem. O YouTube não está deixando eu saber disso. Mais tarde você vai saber. Daqui um dia você vai ter que... esse canal foi um que alcançava tantas pessoas, mas ele estava encoberto. Então você está entendendo? Eu amo Jesus. Então você guarda os mandamentos. Porque se você ainda não guarda os mandamentos, Jesus está falando que você não ama ele. É sério, né? Aquele que tem os meus mandamentos e os guarda, esse é o que me ama. E aquele que me ama será amado do meu Pai, ó. Se você ama Jesus, você é amado por Deus, sabia? E outra coisa, mais importante aqui, ó. Mais importante, eu o amarei e me manifestarei a ele. E
me manifestarei a ele. Aí te pergunto, e quem não crê que o Espírito Santo opera hoje ainda? E quem diz que o batismo do Espírito Santo foi um fato histórico, aconteceu em Pentecostes 2, e tem teólogo que fala isso, tá? Tem gente que estudou a Bíblia que fala isso. Aconteceu uma vez só, não aconteceu nunca mais. Foi só ali. Ou seja, só os crentes da época de Jesus, dos apóstolos, que tem o Espírito Santo. Aqui, ó. Aquele que me ama será amado do meu Pai, eu o amarei e me manifestarei a ele. De que maneira? Pelo Espírito Santo. Porque o mesmo Espírito que estava em Jesus fazendo sinais, fazendo o cego ver, o coxo andar, ressuscitando o morto, era o mesmo Espírito Santo que veio habitar nos discípulos e que fizeram as mesmas coisas. Jesus falou até maiores sinais do que ele fez. Agora eu te pergunto, Deus seria justo de permitir que só esse poder só fosse a igreja da época e não 2000 anos depois como nós? Pensa comigo. Porque muitos hoje afirmam isso. Pessoal, estou falando, você vai ouvir coisa aqui para a glória de Deus. Por favor, não me entenda mal, que você não ouve em qualquer lugar. Tá? É por isso que, como eu te falei agora, vai chegar um momento que você vai falar, ué, mas tudo isso aí, todo esse seguidor, todas essas visualizações, como que aconteceu isso? Pessoal, aqui ó, terminando aqui o tempo já, eu estou no versículo, estou no meio do texto bíblico que está terminando o meu tempo já. Glória a Deus, né? Aqui ó, disse Judas, não Iscariote, Senhor, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Estava entendendo? E não era Judas Iscariote não, era outro Judas, tem um Judas irmão de Jesus também. Eu te pergunto, de onde vem que te há de manifestar a nós e não ao mundo? Ele não estava entendendo ainda, estou dizendo aqui, ele não tinha o Espírito Santo ainda. Por isso que ele falou lá, o Espírito Santo que está convosco, lá ele fala assim, porque habita convosco, quem estava falando de Jesus, e estará em vós, dentro de vós, o Espírito Santo. Aí ele perguntou, deixou claro isso, ó, de onde vem se manifestar a nós? Não, ele não estava entendendo. Ele falou o quê? Aí Jesus esclareceu, ó, Jesus disse, se alguém me ama, guardará a minha palavra. De novo, como ele falou lá atrás, lembra que eu falei? Aquele que me ama, guarda o meu mandamento. Agora ele mudou o termo, a mesma coisa, minha palavra. E meu Pai o amará. Ou seja, se você guarda a palavra de Jesus, Jesus está falando que Deus te ama. E viremos para Ele. Olha o verbo aqui, viremos. Não falou eu vim. Porque quando ele falou viremos, ele falou Ele, o Pai e o Espírito Santo, a Trindade. E faremos nele morada. Está vendo aqui? Por isso que eu digo, pessoal, você vai ouvir isso aqui exaustivamente. Você e eu precisamos do Espírito Santo, precisamos ter contato com Ele, precisamos ouvir a voz dEle, precisamos ter comunhão com Ele, se nós queremos verdadeiramente amar a Deus. É muito fácil, eu amo o Senhor, eu sou cristão, mas você guarda os mandamentos? Você tem o Espírito Santo vivendo em você? Porque para você amar a Deus, entenda isso. Você tem que ter Jesus em você, através de quê? Do Espírito Santo, pessoal. Aí você vai amar, na verdade, Jesus. Você vai obedecer a Jesus, pessoal. E viremos para Ele e faremos morada. Isso tira qualquer argumento de que o Espírito Santo foi derramado uma vez só, em Atos ali, capítulo 2, e acabou. 1 ou 2, Atos 2. E acabou. Viremos e faremos morada. Quantos dias? Para sempre, ele falou. Para sempre, Deus fala em cima, para sempre. Quem não me ama, não guarda minhas palavras. Ora, a palavra que eu ouviste não é minha, mas do Pai que me enviou. Aqui, ó. Quem não me ama, não guarda minha palavra. Se você é um crente, mas não guarda as palavras de Jesus, Jesus está falando que você não ama Ele. Não é eu que estou falando, é Jesus, ó. Quem não me ama, não guarda as minhas palavras. Ora, a palavra que ouviste não é minha, mas do meu Pai. E se você não guarda a palavra de Jesus, você não está guardando as palavras de Deus. Se você não está guardando as palavras de Deus, você não ama a Deus. E você não ama a Deus, você não está salvo por Jesus Cristo. Aí eu vou entrar outra palavra que você vai achar que confere com isso.
Tá vendo, pessoal, como é que é o negócio? Então, olha, é muito preciosa a palavra. Por favor, pela misericórdia de Deus, leia a palavra que você vai conhecer coisas. Esse capítulo aqui é rico. Eu estava lendo aqui agora há pouco, antes de... Eu gosto de ler várias vezes. É muito rico. Essa aqui é mensagem para falar 1 hora. Ainda, como eu estou fazendo aqui, pulando ainda, 1 hora. Você acha que argumento não, desculpa. Você acha que ensino, aplicação para edificar a vida, você fala até 1 hora no capítulo, desses versículos aqui. 15 até 26, 10 versículos, 11 versículos. Tá bom, estamos terminando o nosso tempo aqui, né, dentro do nosso limite. Mas tem muitas coisas aqui ainda que, se eu for falar de novo em outra ocasião, geralmente é assim, eu gravo uma mensagem, aí depois de 1 ano, mais ou menos, o Senhor nos dá uma direção, de volta ali, por isso que eu coloco parte 1, parte 2, por causa disso. Né? Então é isso. Aquele que tem os meus mandamentos, os guardas, esse é o que me ama. Você recebeu uma bênção, você recebeu um entendimento, algo falou com você, disso que eu falei aqui, então vai guardar para você? Compartilha. Compartilha, curta, comente, compartilha. E você vai estar ajudando esse canal a crescer, que a nossa oposição é forte, é grande. Eu tenho falado de vez em quando. Então, muito a sua oração, a tua ajuda, você participar aí, fazer aquilo que o YouTube pede, porque é grande a nossa oposição, mas você está vendo a mensagem aí, é desse tipo, para abençoar as pessoas. Você compartilha, por favor. Deus abençoe. Forte abraço. Pai do Senhor Jesus, boa tarde.